Tô esperando um convite no Insta. Olha aí, a Tamara já entrou. Vou botar um filtro aqui, né, gente? Olá, tudo bem? Tô vendo aqui a doutora Tamara. Deixa eu convidar ela aqui. A doutora Estela. A doutora Estela pediu para participar. Doutora Tamara. Olá, Oi, tudo bem? tô joia. E você? Tudo bem. Tô chamando as demais aqui. É, Bora. tô Oi, aqui para pessoas também. tá. Chamei a doutora Tamara. Vou chamar Ótimo. agora a doutora Keila para a gente começar, tá bom? Beleza. Ansiosas? Muito animada. Oiê! Olá! Oi, meninas, estão me ouvindo? Sim. Todo mundo escuta bem? Bem, escutando bem. Ótimo. Eu vou começar rapidinho, né, para a nossa audiência e também para vocês que estão fazendo pela primeira vez o treinamento da que é a da iTred. Então, nós temos uma aula teórica na segunda-feira, à tarde, à noite, onde nós discutimos todos os aspectos teóricos, discutimos técnica, discutimos os benefícios dos modelos para os nossos pacientes de consultório. Então, hoje, eu tirei um momentinho aqui para explicar para vocês, também para a audiência de vocês, como funciona o atendimento do paciente nos nossos da MedBeat. Então, para modelo, é bom que claro que é E aí, você tá boa, Firmino? caso vocês, porém, com as técnicas, mesmo que eu utilizo no meu consultório particular. Então, vocês que já têm todo o conteúdo teórico, vão fazer a aplicação com toda a segurança e com todas as técnicas que eu mesma utilizo. Então, o resultado certamente vai ser incrível. Então, eu queria saber de vocês, quem gostaria de falar primeiro, né, qual é a sua expectativa para amanhã o atendimento dos nossos pacientes modelo? Quem quer começar? Pode começar, Tamara. Eu fui intimada, né? Expectativas são bem altas, né? A gente sempre busca ir atender num padrão de qualidade muito bom, mais do que isso, um padrão científico, sempre se atualizando. Então, acho que essa é uma oportunidade da gente atualizar nossas técnicas junto com os colegas. A gente sempre tem alguma coisa para aprender nova e é isso que a gente busca para o consultório, para o nosso dia a dia, né? Sempre entregar o melhor para os nossos pacientes. Então, as expectativas desse curso estão bem altas. Que bom. Doutora Estela? É bem isso mesmo que a Tamara falou, né? A MedBuild, que é uma empresa tão conhecida, então ter aí uma certificação por eles, pela senhora, né? É maravilhoso. Sempre aprender técnicas, visto que acho que quem segue a senhora aí sabe o quanto a senhora é qualificada e trabalha com excelência. Então, acho assim que é uma honra para nosso currículo, né? Profissional, tá aprendendo técnicas novas diariamente e tirar esse tabu aí que os fios dói demais, que é terrível, que o pós é horrível.
Então, com certeza, essa nova certificação vai melhorar muito o nosso currículo e trazer mais conforto e segurança para os nossos pacientes. Doutora Keila. Bom, bem ansiosa. Eu acredito que essa vai ser uma oportunidade única para nós profissionais estarmos nos diferenciando e levando o melhor para os nossos pacientes, porque hoje a gente tem diversas tecnologias e entender sobre esse mundo dos fios para o paciente é muito importante, saber que ele é uma alternativa também de tratamento, porque quando a gente fala em harmonização, a gente tem que lembrar que é uma construção. Então, a gente não vai ter nenhum resultado imediato, né? A gente vai ter uma construção. E isso, quando você tem o domínio de uma técnica, quando você tem... Porque é o que os nossos professores e profissionais da área dizem, né? Se você ensina qualquer pessoa, ela sabe reproduzir. Nós não somos meros diretores, nós somos profissionais que buscamos construir, junto com o nosso paciente, um resultado de excelência. Então, eu acho que hoje a empresa está trazendo essa oportunidade de um curso VIP, de um curso em que nós, enquanto profissionais, vamos nos diferenciar e levando o melhor para o nosso paciente. Então, a MedBeauty vai fazer com que a gente tenha um outro olhar, né? Aquele olhar mais, não só humanizado, mas buscando o melhor para o nosso paciente. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade única e estou bem ansiosa. Maravilha. Vou explicar um pouco a respeito dos fios, né? O que é que eles são, o que é que eles fazem e por que que essa tecnologia ganhou o meu coração. E vai ganhar o coração de vocês também, eu tenho certeza. Os fios, eles são constituídos de uma substância chamada polidioxanona, que nós apelidamos de PDO. A polidioxanona é uma substância que, quando inserida na nossa pele, favorece a recuperação dos tecidos dérmicos, mais especificamente do colágeno. Ou seja, a polidioxanona é um dos tão conhecidos bioestimuladores de colágeno. Porém, são bioestimuladores de colágeno sólidos. Então, eles têm a capacidade também de, através de espículas, né, dispositivos retentivos no corpo do fio, de reposicionar os tecidos da face, fazendo então aquele tão querido efeito lifting, aquela puxadinha que todo mundo gosta de fazer no espelho, não é isso mesmo? Então, o nosso paciente modelo, no caso de amanhã, então aqui já fica a chamada para você que tem interesse em fazer o seu tratamento com fios de polidioxanona a um preço bastante convidativo, porque como se trata de um treinamento, nós procuramos ajudar o paciente que necessita, né, que quer fazer o tratamento, mas talvez não tenha condições de realizá-lo num consultório particular. Então, o fio de polidioxanona, ele não só sustenta, né, suspende, eleva, reposiciona os tecidos, o chamado efeito lifting, mas também é um excelente bioestimulador de colágeno, trazendo mais firmeza, mais nutrição, mais hidratação, mais viço e também uniformizando a cor da nossa pele. Então, é um produto extremamente versátil. Ele também pode ser utilizado para preenchimento da face. Isso mesmo. Então, ele pode ser utilizado para preencher, por exemplo, regiões de risco do nosso rosto, onde não é possível aplicar produtos à base de ácido hialurônico, por exemplo. São essas regiões, a glabela, nessa região que existe um risco muito grande de se desencadear um processo de oclusão vascular, fazendo com que a nutrição, inclusive do fundo do olho, né, da nossa retina, seja prejudicada. E existem casos documentados na literatura de cegueira após a aplicação de preenchedores com ácido hialurônico nessa região. Então, aquela ruga do bravo, né, aquela ruguinha horizontal ou vertical, né, eu não tenho, que eu uso fios, eu não tenho esse tipo de problema. A melhor indicação são os fios preenchedores faciais.
Outra área também de muito boa indicação é a região de olhos, né, de olheiras e sulco nasogeniano, que também são regiões de risco vascular. Mas o queridinho do momento, a gente sabe que são os fios de sustentação, de reposicionamento tecidual. Então, amanhã, as nossas queridas colegas vão participar desse treinamento, dessa certificação, e a partir daí já estão super habilitadas para atender você no consultório. Não é isso, meninas? Sim, com certeza. É isso aí. Sobre os pacientes modelos que têm interesse de serem atendidos amanhã, nós temos poucas vagas, se não me falha a memória, restam 1 ou 2 vagas para o nosso treinamento de fios faciais, que vai se realizar amanhã, no dia 21 de abril, na Asa Norte. Então, se você tem interesse, quiser tirar suas dúvidas, pode escrever aqui embaixo no chat, que a gente já responde, ou entra em contato com uma das profissionais que estão aqui e que elas também podem te explicar e também agendar um horário para avaliação e aplicação dos fios em polidioxanona. Não é isso, meninas? Isso, certinho, perfeito. Amanhã vai acontecer das 8 às 18 horas, com horário marcado, tá bem? Sempre com horário marcado. Como se trata de um treinamento, é possível que o horário altere um pouquinho, porque a gente pode se estender um pouco em algum atendimento ou adiantar algum tratamento se a gente conseguir uma técnica mais ágil, né? Isso depende das indicações, depende também da velocidade de trabalho de cada uma das colegas. Então, eu queria deixar aqui o meu convite para você, que é da audiência da doutora Estela, da doutora Tamara e da doutora Keila, para participar do nosso treinamento VIP amanhã, ou agendar um horário com elas mais tarde. Pode ser na semana que vem, através do Instagram delas aqui. É só entrar em contato pelo direct, que eu tenho certeza que elas vão fazer muito bem, meninas. Ótimo. Doutora Adriana, Dúvida. muitas dúvidas dos nossos pacientes, eu queria aproveitar esse momento para ser algo breve, mas para falar um pouquinho, você pode elucidar para a gente um pouquinho sobre o pós-operatório, né? Que alguns pacientes têm dúvidas, e eu acho que talvez seja um momento, pelo menos, para tranquilizá-los nesse sentido e para trazer isso como informação, porque como o mundo dos fios é algo que vem trazendo novas técnicas, tecnologias e resultados muito positivos, os pacientes querem entender e querem saber também um pouquinho do pós-operatório. Maravilha. Doutora Keila, eu trabalho de uma maneira muito natural, né? Eu acredito que o paciente que busca tratamento com fios de polidioxanona, o que ele deseja é um rejuvenescimento discreto, principalmente natural. Aquele paciente que procura transformações brutas, né, ou abruptas da sua face, talvez ele não seja o paciente mais indicado para fios em polidioxanona. Por exemplo, aquele paciente que tem a gordurinha, né, da papada aqui, aquele queixo mais avantajado, e ele deseja um resultado imediato e, até certo ponto, gritante, né? Remover totalmente a gordura. Esse paciente, talvez a indicação mais precisa seria um procedimento cirúrgico, tá? Qual a vantagem da polidioxanona? É justamente o que você acabou de mencionar. O pós-operatório, eu nem gosto de falar pós-operatório, porque não se trata propriamente de uma cirurgia, né? Após a aplicação dos fios, os únicos cuidados que o paciente precisa ter é não comprimir a região para que os fios não se desloquem, né? E
manter a atividade física leve, né? Ou, em alguns casos, precisa interromper a atividade física e tomar os medicamentos prescritos. Existe uma mística, né? De que os fios faciais são muito dolorosos, né? Que os fios faciais ficam com o rosto irregular, muito roxo, né? Então, na minha prática clínica, na minha filosofia de tratamento, e eu sigo a filosofia coreana, né, de tratamento, isso não acontece com tanta facilidade, né? Eu posso demonstrar, né, vários casos que eu tenho no meu feed e posso colocar também aqui no Stories para que vocês depois repostem, né? Então, pós-aplicação imediato dos meus pacientes é bem tranquilo. E a aplicação em si não é assim tão desagradável. É bom lembrar que a experiência dolorosa depende do paciente. Algumas pessoas são mais sensíveis, é verdade, mas nós procuramos fazer uma anestesia suficiente para dar conforto durante a aplicação. Então, nada de sentir dor, o paciente não fica incomodado de forma alguma, e eu tenho vários casos que eu posso citar, inclusive de colegas que me pediram que fizesse o tratamento sem anestesia alguma, para que pudesse experimentar de fato como é a aplicação dos fios. Eu mesma já me submeti várias vezes ao tratamento com fios e confesso que a última vez que fiz, sofri apenas anestesia nos pertuitos, ou seja, nos buraquinhos por onde o fio penetra na nossa pele, e o tratamento foi totalmente indolor, tá? Mas é claro que nós utilizamos anestesia conforme a necessidade de conforto do paciente e a indicação do tratamento, tá? Então, não é doloroso, existe sim uma sensação que para muitas pessoas pode ser estranha, né? Desagradável, mas dor, não tem que sentir dor durante a aplicação de nenhum tipo de fio facial. Combinado? Com relação a ficar roxo, né? Algumas pessoas têm uma capilaridade maior na superfície da pele, especialmente aqueles pacientes com o fototipo mais baixo, né? Os pacientes com a pele mais clara, cabelos claros, olhos claros. Esses pacientes naturalmente têm uma facilidade maior, né, de ficar com algum hematoma, e isso é facilmente contornado com compressas geladas e com aplicação de medicamentos específicos para isso, tá? Com relação à irregularidade na superfície da pele, como eu disse, eu sigo a filosofia coreana, e a filosofia coreana não prevê esse tipo de irregularidade durante o tratamento, tá? Em geral, esse tipo de irregularidade é causada por deficiências na aplicação, ou dificuldade na inserção no plano de inserção, ou tracionamento excessivo do fio. Então, na minha prática clínica, eu não faço o paciente sair do meu consultório com o rosto todo irregular, né? A gente procura deixar o paciente melhor quando sai do consultório, né? É claro que em certas regiões essas irregularidades já são indicadas no momento da escolha do procedimento. Região, por exemplo, de pescoço é uma região que costuma apresentar, sim, irregularidades, e isso é explicado para o paciente. E ele escolhe essa técnica sabendo que pode acontecer. Mas ainda assim, dentro da minha prática clínica, essa irregularidade ela é mínima, tá? Então, o paciente pode ficar tranquilo que tudo será explicado previamente e aceito ou não, tá? Mas a gente não costuma surpreender negativamente o paciente. Pelo contrário, a gente gosta de surpreender positivamente.
Não é isso Uhum, mesmo? com certeza. E aí, mais alguma dúvida surgiu por aí? Acho que está bem tranquilo, só ressaltar aqui um pouquinho. Eu falo por mim e pela Tamara mesmo, que nós somos amigas e procuramos esse curso basicamente juntas. E eu vejo aqui que tem alguns pacientes, tanto dela quanto meu, Uhum. interessados, né, doutora, que a senhora vai concordar com a gente aqui, a gente já realiza os fios, só que a gente viu a técnica da doutora Adriana, que ela realmente preconiza o paciente sair sem aqueles engrenhadinhos que todo mundo quer evitar e sem aquele incômodo que, infelizmente, tá aí um tabu que sente dor. Então, como a gente sempre procura trazer os melhores tratamentos, nós escolhemos a doutora Adriana com o pessoal da certificação da MedBuild por trás, para poder aprender essa técnica dela, que é maravilhosa, que vai trazer mais conforto para os nossos pacientes, para ser um procedimento quase indolor, porque como a senhora relatou, dor é muito pessoal, e um procedimento que o paciente vai sair sem realmente estar parecendo que fez fio, sem aqueles temidos engrenhadinhos. Então, só para fechar, basicamente, nós temos algumas vagas, né, para paciente modelo, e também nós estamos à disposição para atendimento no recanto, né, Tamara? Sua clínica, e aqui Isso. em Lusiânia, para a galera de Lusiânia. Isso mesmo, tá? Eu queria também deixar aqui registrado, doutora Estela, que eu, inclusive, não utilizo, né, nenhum tipo de faixa, bandagem, né, após a aplicação dos fios. Isso se deve a alguns motivos. Inicialmente, porque eu quero que o paciente, de fato, veja o que está acontecendo na pele durante a adaptação do produto, tá? E o resultado que eu tenho tido, os relatos dos meus pacientes, é de que ele realmente vê a melhora gradativa, né? E é muito importante que o paciente esteja ciente que de imediato ele vai ter sim um resultado, porém, esse resultado ele vai se intensificando, né? Até 3 meses, quando ele assume o pico, né, de resultado. Então, após 3 meses, é que o resultado fica realmente muito bom. E esse resultado muito bom, ele dura em torno de 3 meses, ou seja, de 3 a 6 meses é o resultado mais efetivo, mais clinicamente apreciável do nosso tratamento. Então, o ideal é que o paciente perceba que nós estamos lutando contra uma força da natureza, né? Que é o envelhecimento. Então, infelizmente, a gente não combina que depois que a gente coloca os fios, a gente vai parar de envelhecer, né? Seria maravilhoso, mas não é possível. Então, é importante que o paciente perceba que os fios de polidioxanona, eles são um tratamento. Então, é uma continuidade de aplicações que vai trazer um resultado muito, muito, muito bom, né? Todos os estudos mostram que os pacientes têm um índice de satisfação com os tratamentos com fios em polidioxanona na ordem de 80%. Então, é um tratamento que tem sido cada vez mais indicado e cada vez mais aceito como um tratamento de excelência para o rejuvenescimento facial de forma natural e duradoura, desde que o paciente compareça para as reavaliações e as reaplicações, caso seja necessário. Porque a gente faz a primeira aplicação no mais das vezes, né? E o paciente não retorna para fazer a continuidade. Então, nem sempre é necessário reaplicar aquela quantidade inicial e nem naqueles locais inicialmente tratados. Mas o paciente precisa perceber que ele tem que continuar tratando a sua pele, tem que continuar tratando o seu rosto, inclusive lançando mão de outras tecnologias que vocês estão super habilitadas a fazer, né? Então, harmonização rima com construção, né? Então, é um processo
que visa o bem-estar do paciente. Então, não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez e tudo da primeira vez, né? A gente vai ter um resultado sensacional. Eu tenho inúmeros depoimentos de pacientes e também de alunos que ficaram encantados com esse tipo de tratamento. Mas a gente precisa insistir que os efeitos são limitados no tempo. Não porque o fio não dure, não porque o procedimento não dure, mas porque a gente não para de envelhecer. Não é isso mesmo? Com toda certeza, como qualquer procedimento na harmonização, né? Não tem como a gente fazer em uma sessão, em um único procedimento, resolver tudo. Nada é assim. Até a unha a gente tem que fazer toda semana. Isso. Quem dirá um procedimento de harmonização? E foi bom você levantar isso, porque muitas vezes eu assim, falo assim, quantas vezes você faz a sobrancelha por ano? Sim. Mas os fios Eu você tem que fazer isso só uma vez na clínica. vida. Eu vejo muito isso na minha rotina clínica. Nossa, mas dura tão pouco assim. Nossa, eu vou ter que ficar fazendo sempre. Você não faz a sua unha toda semana? Precisa fazer. Você não faz a sua sobrancelha aí de 15 em 15 dias? Você não corta o seu cabelo pelo menos de 3 em 3 meses? Quem é loiro não tem que pintar o cabelo pelo menos de 3 em 3 meses, porque cresce, porque a harmonização não é diferente. E ainda mais porque a gente luta contra o envelhecimento. Então, todos os dias a gente envelhece um pouquinho. Então, eu falo que a gente tem que ter a reserva de colágeno. Então, todos os dias a gente tem que estar entendendo que a gente está envelhecendo e por isso que a gente tem que estar tendo essa reserva de colágeno. Eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, ainda não conseguem entender isso, mas com profissionais tão competentes que esse Brasil está tendo, a gente vai conseguir incluir isso dia após dia para o pessoal entender, né? E eu também gosto de comentar com meus pacientes o seguinte, muito do durabilidade do seu procedimento está de acordo com o que você faz no seu cotidiano, a sua alimentação, a quantidade de água que você bebe. Então, se você quer que o procedimento dure mais tempo, faça coisas para que o seu procedimento dure mais tempo. Então, beba bastante água, tenha alimentação saudável, faça exercícios físicos, que muitas vezes as pessoas acham que é milagroso. Eu vou chegar lá, vou colocar qualquer procedimento que seja e vai resolver a minha vida. Não é isso. É um conjunto, né? Entra não só nós, profissionais de harmonização, mas talvez ali um nutricionista, muitas vezes um profissional de educação física, para a gente conseguir manter esse tratamento, esse dia a dia mesmo melhor, cada vez melhor, né? Isso mesmo. É, tem um papel muito importante, né? Então, existe hoje um produto novo no mercado que supera em muito, né, os benefícios, por exemplo, do produto mais indicado, que é a vitamina C, que é a idebedona, né? Então, esse produto ele já está disponível, inclusive, também pela empresa, né, pela MedBeauty, e é um produto fantástico que ajuda muito a nutrir a pele de fora para dentro. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, com o que a gente ingere, a gente tem que ter cuidado, sim, com o nosso sono, a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo, atividade física, não é isso mesmo? Nutrição, hidratação. Então, tudo isso faz diferença, sim, no resultado dos nossos tratamentos faciais. É importante que o paciente entenda o papel dele no seu bem-estar de modo geral. E a harmonização facial também é um resultado para o bem-estar da pessoa, né? Para cuidar da sua autoestima, para cuidar da sua aparência, que hoje em dia está tão relacionada ao sucesso, não é isso mesmo? Então, hoje estudos indicam que as pessoas que se aparentam bem, né, mais saudáveis, mais confiantes em si mesmas, obtêm mais sucesso profissional, melhores relacionamentos, né? E têm uma vida mais saudável. Então, é importante que a gente perceba que a harmonização facial não é só estética, né? A gente precisa ter cuidado conosco do ponto de vista da nossa aparência, sim, por que não? Né? Temos que cuidar de tudo um pouco, não é isso, menina?
Doutora Keila caiu, mas voltou, né, doutora Keila? Acho que o seu sinal está instável aí, né? Doutora Keila está no hospital, ela está dando plantão. E ela tirou um tempinho aqui, né, para conversar com a gente e com os pacientes dela. Doutora Keila tirou uma dúvida aí muito importante da audiência. Quer colocar mais alguma coisa, doutora Keila? Eu estou num lugar que está complicado para falar. Eu só apareci mesmo para dizer que meu sinal está muito ruim. Mas que eu estou acompanhando aqui, tá? Então, a gente vai seguir aqui, tirando algumas dúvidas. Eu vou deixar aberto agora, né, para o pessoal que está assistindo, se quiser tirar alguma dúvida, né, pelos comentários. As meninas fiquem aí atentas, né, se tem algum paciente de vocês que queira algum esclarecimento, né. A respeito dos fios, eu sou suspeita para falar, porque hoje eu tenho na minha face 28 fios de sustentação ativos e mais um sem número de fios lisos. Então, eu costumo dizer para o paciente que eu uso e acredito naquilo que eu indico, né? Então, o paciente que faz avaliação comigo, inclusive lá no treinamento, né? Tem a oportunidade de ver no meu rosto, tocar, né? Ver os fios, né? Ver como eles funcionam e como está a minha pele hoje. Eu posso falar com muito orgulho, que hoje eu conto com 47 anos. Estou aqui sem nenhum filtro, sem nenhuma maquiagem, nem batom sequer. Hoje eu coloquei, tá? Então, eu sou a prova viva que o tratamento realmente funciona, desde que sejam respeitados os parâmetros técnicos, né? E as reaplicações periódicas, tá bom? Tá. Mais alguma dúvida, meninas? Acho que foi tudo muito bem esclarecido. E só lembrando que amanhã, se não me engano, tem 2 vagas para paciente modelo. Então, quem tiver interesse pode chamar alguma de nós 4 aqui que a gente redireciona. Isso mesmo, tá? Só contato que a gente ainda tem 2 vagas para amanhã. Você não pode perder essa oportunidade, tá bom? Então, meninas, até amanhã. Eu estou muito ansiosa para conhecer vocês pessoalmente. A gente só se falou até agora pela internet, né? Mas tem a luta que vai ser um sucesso amanhã. Vocês vão estar muito, muito, muito confiantes e seguros para fazer o tratamento de vocês no consultório. Combinado? Combinadíssimo. Combinado. Para todo mundo. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Tchau, e até. Tá bom? Tchau. Um beijo. Beijo. Beijo, tchau.